Shalom e bem-vindos de volta ao Pérolas da Torá. Eu sou Moreh Matan, pastor Matt McKeown, da Ahavat Ami International, e estou muito feliz por estar com vocês enquanto estudamos a porção da Torá todas as semanas. Esta semana, nossa porção da Torá se chama Shelah. Agora, essa porção da Torá significa muito para mim, porque é a porção do meu Bar Mitzvah. Portanto, ela sempre foi especial para mim, desde o meu Bar Mitzvah há alguns anos. E a porção de Shelah tem algumas lições importantes nas quais devemos nos concentrar, entre elas Josué e Caleb. E é claro, falaremos sobre eles no Pérolas da Torá desta semana. Mas só para lembrá-los de que a família de Caleb, segundo a tradição, é de origem gentia. Eles são das nações. Eles se uniram a Israel e ao Deus de Israel. Josué, obviamente, é judeu. Agora, como sabemos, essas são as duas únicas pessoas de sua geração que conseguiram entrar na Terra Prometida. E isso se deve ao fato de terem sido obedientes e acreditado em Deus. Quando ele disse que eles poderiam tomar a terra, os outros 10 do grupo, é claro, não acreditaram. Portanto, essa é uma imagem maravilhosa para nós, de um judeu e um gentio entrando juntos na Terra Prometida. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa missão. E é certamente o que queremos fazer aqui na Ahavat Ami, ter judeus e gentios unidos no Messias, caminhando juntos para a Terra Prometida. Portanto, antes de entrarmos em nossa porção da Torá, como sempre, recitamos a tradicional bênção para o estudo da Torá. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a nos dedicarmos à Torá. Portanto, essa porção da Torá, chamada Shelah, como sempre, passaremos por 6 pontos com uma visão messiânica em cada um deles. Gosto do fato de que, em algumas traduções em inglês, a palavra espião não é usada. Na maioria das vezes, nos referimos a esses 12 homens que foram enviados em uma missão. É isso o que a palavra Shelah significa, ser enviado. É por isso que um emissário, uma vez enviado em uma missão, é chamado de Shalia, que vem da mesma raiz da palavra. Por isso, gosto do fato de que, em algumas traduções em português, eles não são chamados de espiões, mas sim de exploradores. Isso parece ter um sentido mais positivo, parece haver uma conotação negativa com a palavra espião ou espias. Portanto, poderíamos chamá-los de exploradores. Como usamos com frequência a palavra espião, provavelmente é a que usaremos ao longo do texto. Mas saiba que eles estavam explorando a terra. Portanto, em primeiro lugar, os espias ou exploradores faziam a missão e traziam um relatório. De uma perspectiva judaica tradicional, em Números 13, Moisés envia 12 espias para explorar a terra de Canaã. Ao retornarem, 10 dos espias trazem um relatório ruim e desanimador. Não vamos nos aprofundar nisso hoje, mas como já mencionamos antes e mencionaremos novamente, ao nos aproximarmos do dia 9 do mês hebraico de Av, falamos sobre como essa foi a data do relatório ruim. E por causa desse relatório ruim nesse dia, temos coisas terríveis que aconteceram ao longo da história no aniversário desse relatório ruim. Assim, 10 dos espias trazem um relatório ruim ou desanimador, com foco nos desafios e perigos, enquanto Josué e Caleb trazem um relatório positivo, com foco na fertilidade e no potencial da terra. Eles até trazem de volta produtos gigantes da terra, como uma prova de que é exatamente como Deus disse. À medida que continuamos, o relatório negativo leva ao desespero e à rebelião do povo. Temos de ter muito cuidado ao trazer um relatório ruim. No Midrash Tanhuma, essa ideia é explorada sobre os motivos e as falhas dos espias, sugerindo que a falta de fé deles na promessa de Deus era a raiz de sua perspectiva negativa.
tudo se resume ao fato de você acreditar ou não na palavra de Deus. Se acreditarmos na palavra de Deus, se acreditarmos no relato do Senhor, então teremos a coragem de nossa convicção. Teremos a coragem de fazer o que Deus diz que podemos fazer. Devemos sempre nos lembrar de que quando Deus diz que podemos fazer algo, então podemos fazer. É nisso que temos de nos concentrar. Se Deus diz que podemos, então podemos. É disso que precisamos nos lembrar. No que diz respeito a uma visão messiânica, Yeshua frequentemente aborda a questão da fé e da confiança nas promessas de Deus. Em Mateus 17, versículo 20, ele fala especificamente sobre o poder da fé, mesmo que seja tão pequena quanto um grão de mostarda. E essa fé, mesmo tão pequena, poderia mover montanhas. Isso contrasta com a história dos israelitas nesta semana, na porção da Torá, sobre seu medo e dúvida. O ministério de Yeshua enfatizava a confiança na provisão e na orientação de Deus, incentivando os crentes a se concentrarem nas possibilidades divinas em vez das limitações humanas. Isso é muito importante. Número 2, a resposta de Josué e Caleb. De uma perspectiva judaica tradicional, a resposta de Josué e Caleb ao relatório da maioria é digna de nota por sua fé e coragem. Embora estivessem em minoria, eles tiveram a coragem de dizer: Deus diz que podemos fazer isso, então acredito que podemos. Eles tentaram persuadir os israelitas de que a terra poderia ser conquistada porque Deus estava com eles. Vemos isso em Números capítulo 14, versículos 6 a 9. O Talmud, em Sotá 35a, destaca a posição de minoria deles e a dificuldade de se opor à maioria. Isso mesmo de ficar contra a maioria, mas elogia sua firmeza e lealdade à promessa de Deus. No que diz respeito a uma visão messiânica, Yeshua muitas vezes se posicionou contra a maioria para defender a verdade de Deus, enfatizando que a verdade muitas vezes se opõe à opinião popular. Vemos isso em nosso mundo atual. Se estivermos defendendo o Senhor, seremos definitivamente uma minoria. Isso é visto nos desafios de Yeshua aos fariseus e em seus ensinamentos no Sermão da Montanha, em Mateus, capítulos 5 a 7, onde ele interpreta a Torá e os entendimentos tradicionais das leis nela contidas, e Josué e Caleb prefiguram o papel de Yeshua como o servo fiel que confia nas promessas de Deus apesar da oposição. Independentemente do medo que enfrentamos, temos de nos lembrar de que Deus ainda está no trono, ainda está no controle e é maior do que qualquer medo que enfrentamos. Seja ele um diagnóstico assustador que recebemos do médico, sejam as contas que temos a vencer, seja a perspectiva de continuar nossos estudos ou iniciar um negócio, talvez iniciar um relacionamento, talvez começar uma família, ou talvez problemas que ocorram em nossas famílias. Todos esses problemas podem parecer maiores do que nós. Esse foi o grande ponto dessa história. Os espias disseram que havia gigantes na terra e que nós parecíamos gafanhotos perto deles. Isso não importa, porque comparado a Deus, qualquer gigante que enfrentamos é apenas um gafanhoto. Portanto, não importa quão pequenos nos sintamos ou quão grandes sejam nossos desafios, Deus é maior do que tudo. E nós, juntos com Ele, somos sempre uma equipe vencedora. Vamos dar uma olhada no número 3, a consequência da incredulidade. Por causa de sua incredulidade, Deus decretou que os israelitas vagariam pelo deserto por 40 anos, um ano para cada dia em que os espias estiveram em Canaã. Vemos isso em Números, capítulo 14, versículo 34. Essa punição é discutida no Talmud, no Tratado Arahim 15a. Reflete as graves consequências de não confiar na palavra e no plano de Deus.
Sempre nos metemos em problemas quando não acreditamos no que Deus diz. Sempre nos metemos em problemas quando achamos que sabemos mais do que o Deus de Israel. Isso é algo que eu gostaria que pudéssemos lembrar a nós mesmos durante o medo. E talvez essa seja uma boa lição para que, de alguma forma, estabeleçamos sistemas em nossa vida em que sejamos lembrados, até mesmo pelas pessoas ao nosso redor, pelos entes queridos, de que Deus é sempre maior do que nossos medos. Devemos nos lembrar de Isaías 26, versículo 3, que diz que Deus manterá em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Numa visão messiânica desse ponto, Yeshua ensina sobre as consequências da incredulidade, principalmente em seu lamento sobre Jerusalém em Mateus, capítulo 23. Você se lembra disso? Ele chora por Jerusalém e diz que desejava reunir o povo como uma galinha reúne seus pintinhos sob as asas. Bem, o que ele diz? Vocês não estão dispostos, e por isso vocês não me verão novamente até que digam: Baru Rabá Beshem Adonai, bendito é ele, ou bem-vindo em nome do Senhor. Foi um pouco chocante para mim, embora não deveria ter sido, quando um vídeo passou pelo meu feed na semana passada de um rabino ortodoxo que dizia: o Messias não virá até que exijamos que ele venha. Achei isso muito interessante. Basicamente, ele estava dizendo que o Messias não virá até que nós, como povo judeu, digamos: você precisa vir. Isso é exatamente o que Yeshua disse. É profético. É exatamente como ele disse que seria. Agora, as consequências da incredulidade também são abordadas por Yeshua em suas parábolas. Aviso sobre o despreparo em Mateus, capítulo 25. Você se lembra muito bem das parábolas sobre estar mal preparado, como a das 5 virgens que eram tolas e não trouxeram óleo suficiente. A Brit Hadashah, ou o Novo Testamento, muitas vezes ecoa o tema de que a falta de fé leva à esterilidade espiritual, enquanto a fé leva à realização espiritual. Esse é um ponto maravilhoso. Número 4. Ofertas e expiação. De uma perspectiva judaica tradicional, após a crise de fé, Deus ordena aos israelitas que façam ofertas em Números, capítulo 15. Essas leis reforçam o relacionamento contínuo entre Deus e o povo, apesar de seus fracassos. Nós temos um Deus fiel, mesmo que às vezes falhemos com ele. Ele comenta que essas ofertas simbolizam a expiação e a renovação do compromisso com Deus. Numa visão messiânica, Yeshua é visto como a oferta definitiva pelo pecado, cumprindo e transcendendo esse sistema sacrificial. Em Hebreus 10, versículos 12 a 14, explicamos que, por meio do sacrifício, Yeshua aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Seu sacrifício traz uma aliança, que é uma nova aliança com Israel e Judá, que se sobrepõe aos antigos pactos que o precedem. Lembrando que a rede de segurança para todos eles, como ensinei recentemente, é a aliança com nosso pai Abraão, que é uma aliança de fé. Muitas vezes as pessoas nos perguntam se as ofertas e os sacrifícios voltarão ao templo, e é claro que voltarão. Mas, como o Rabino Shapira apontou recentemente em nossa conferência de Shavuot em Las Vegas, as únicas ofertas que serão feitas são as ofertas de ação de graças. Que belo pensamento! Essa expiação definitiva foi resolvida para nós com a entrega de Yeshua de sua própria vida. Número 5. Aqui está algo interessante para os homens que estão assistindo, que é o mandamento do tzitzit. De uma perspectiva judaica tradicional, o mandamento do tzitzit, ou as borlas nos 4 cantos da vestimenta, isso vem do capítulo 15 de Números, começando no versículo 38, serve como um lembrete físico para guardar os mandamentos de Deus e não seguir o próprio coração e os próprios olhos.
esse mandamento ressalta a importância de lembrar e aderir às leis de Deus como um contrapeso à inclinação humana para o mal e ao pecado. É importante lembrarmos que esse é um mandamento dado aos homens por causa de uma falha por parte dos homens israelitas. Como eles estavam indo atrás dessas mulheres estrangeiras e, infelizmente, estavam sendo levados pela concupiscência de seus olhos e pela concupiscência de sua carne, eles receberam um mandamento que é mais ou menos o oposto de olhar para algo pecaminoso e, em vez disso, olhar para algo que nos lembra do mandamento. Há muitas tradições relacionadas a essas borlas nos 4 cantos da vestimenta, mas aquela com a qual realmente me identifico é a tradição de um famoso rabino conhecido como Arizal. O Arizal disse que as borlas na vestimenta refletem uma dimensão interna e uma dimensão externa. Agora, o que isso significa? Muitos de nós, homens, usamos o que é conhecido como talit katan, ou um pequeno talit por baixo da roupa externa, por baixo. Portanto, o tipo que eu uso é mais parecido com uma camiseta. É como uma camiseta pequena que é dividida nas laterais, de modo que você tem 4 cantos e há uma borla presa a cada um desses 4 cantos. Agora, em alguns homens judeus, especialmente aqueles que são mais ortodoxos, você sempre verá essas borlas penduradas do lado de fora da camisa. O Arizal disse que o talit katan, ou aquele que você usa sob a camisa, é a dimensão interna, ou representa a dimensão interna, e o talit gadol, ou o grande chale de oração que você coloca durante as orações matinais, é a dimensão externa. Portanto, o hábito dele, e o meu também, é colocar essas borlas para que ninguém as veja. Afinal de contas, o mandamento diz que quando você vir a borla, você se lembrará dos mandamentos do Senhor. Portanto, mantenho isso mais reservado. Coloco minhas borlas e ninguém as vê além de mim. E então, o talit gadol, quando estou fazendo shaharit, por exemplo, cumpre o mandamento de ter as borlas que estão para fora e são vistas. Portanto, temos a dimensão externa e a dimensão interna que não é vista. Há muitos que fazem isso de maneira diferente, mas acho que é bom para mim manter isso entre Hashem e eu e ser um pouco mais reservado com esse tipo de coisa, especialmente porque não sou etnicamente judeu. E essa é a coisa específica que eu faço. Agora, esse é um mandamento para os homens. Algumas senhoras disseram, bem, por que não posso fazer isso? Por que não posso usar tzitzit? É uma pergunta boba, e não quero dizer que você é tola por fazê-la. É apenas uma pergunta que não faz sentido algum. Seria como se eu dissesse, por que eu não posso andar com muletas? Mesmo sabendo que não preciso delas? Por que não posso fazer isso? Ou por que não posso fazer aquilo? Porque esse é um mandamento dado aos homens. Porque os homens são os típicos que têm problemas com a luxúria por causa do que vemos, dos nossos olhos. E é por isso que esse mandamento foi dado aos homens israelitas, porque eles estavam indo atrás dessas mulheres estrangeiras. Esse era o antídoto, essa era a resposta ao seu mau comportamento. Eles tinham esse mandamento. Portanto, senhoras, não pensem que estão perdendo alguma coisa por não usarem borlas nos cantos de suas roupas. Assim como eu não acho que estou perdendo algo que as senhoras fazem. Bem, por que não posso fazer isso? Porque sou um homem. Porque você é uma mulher. E fazer coisas que são ordenadas para os homens como mulher não é uma coisa boa. Lembre-se, estamos tentando alcançá-la.
No judaísmo, as mulheres são vistas como tendo uma conexão espiritual mais próxima com Deus. Vocês são mais elevadas, estão em um nível mais elevado do que nós espiritualmente. Portanto, temos de tentar alcançá-las cumprindo esses mandamentos. Portanto, a partir de uma visão messiânica, em Mateus 35, Yeshua critica aqueles que usam o tzitzit para se exibir, enfatizando o papel do coração na obediência a Deus. A aplicação espiritual das tzitziot no pensamento messiânico é o pensamento de que os crentes devem produzir frutos visíveis do Espírito que testemunhem a obra de Deus em suas vidas, não como um show, mas como uma manifestação genuína de uma fé interior. Portanto, mais do que deixar nossas borlas à mostra ou coisas do gênero para tentar parecer espirituais, as coisas que precisam ser mostradas são os frutos do Espírito. E, finalmente, o número 6, o papel da fé e da lei. A porção da Torá de Shalá justapõe episódios de fracasso na fé com leis que reforçam a aliança e o chamado à obediência. Essa estrutura ensina que a fé e a adesão à lei estão entrelaçadas, uma reforçando a outra. E um insight messiânico é este. Os ensinamentos de Yeshua e os escritos do Novo Testamento frequentemente discutem a relação entre a fé e o cumprimento dos mandamentos de Deus, enfatizando que a verdadeira obediência vem da fé, não do medo ou do legalismo, mas da fé. Vemos isso em Romanos 3. Yeshua cumpre a Torá, fornecendo uma base para uma fé que vai além da adesão legal a uma lista de regras, mas que incorpora as intenções espirituais mais profundas da lei. Portanto, a Parashat Shelá é rica nesses temas que são profundamente explorados, tanto no pensamento tradicional e nos ensinamentos messiânicos. E, como sempre, entendemos que os dois não precisam se contradizer. Essa também é, a propósito, a razão pela qual, ao falarmos sobre fé e ser visível e coisas assim, é por isso que, quando estou ensinando vocês ou quando estou em um contexto judaico, tenho uma kippá na cabeça na maior parte do tempo, a menos que haja um momento em que fazer isso seja perigoso para mim. Portanto, mesmo quando você não o vê, ele geralmente está sob um boné que uso por cima. Não faço isso para que outras pessoas vejam, faço isso por causa da adesão à tradição judaica. Agora, quando é possível que outras pessoas o vejam, isso é ótimo. Se estou em Israel ou em uma conferência judaica, se estou em um lugar onde estou com pessoas que entendem e não seria arriscado para mim mostrar essa parte da identidade judaica, então eu faço. Mas quando estou viajando, especialmente para certas áreas onde o antissemitismo é grande no momento, seria tolice tentar chamar a atenção para o fato de que pratico uma forma de judaísmo quando estou fazendo isso por causa do meu relacionamento com Deus. Existe aquela velha tradição de não andar alguns metros como homem sem cobrir a cabeça. Portanto, na maioria das vezes, você verá algo em minha cabeça. É isso ou aquilo que está sendo coberto por outro boné? Temos de nos perguntar, para quem estamos fazendo isso? E se for para Deus, não precisa ser para mostrar. Obrigado por se juntarem a mim mais uma vez. Espero que tenha sido uma bênção para você. Shalom e Kol Tuv.